Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo das funções, nós vamos ver nesta videoaula a função exponencial. E sem mais delongas, o que vem a ser a função exponencial? A função exponencial é toda função definida por esta formulinha aqui, ó. F de x é igual a a elevado a x, ou y igual a elevado a x. Observe que tanto faz eu escrever f de x como y, tá? Então é a mesma coisa f de x ou y. O a, ele deve ser obrigatoriamente um número real, um número que pertence ao conjunto dos números reais, diferente de zero e positivo. E ainda ele deve ser diferente de 1. Ou seja, na prática, o a ele deve ser um número positivo e diferente de 1. Ok? E o que diferencia a função exponencial das outras funções é que agora a variável independente, que nós trabalhamos como sendo a variável x, ela aparece no expoente. Então, a elevado a x, na verdade, é uma potenciação, né? Então, onde a é a base da potência e o x é o expoente. Então, lembrando, este a, obrigatoriamente, ele deve ser um número positivo e diferente de 1, ok? Exemplos. No item A, 3 elevado a x. Observe que o 3 é um número positivo e a variável independente x se encontra no expoente. No item B, f de x igual a meio elevado a x. O meio é um número positivo, pertence ao conjunto dos números reais, diferente de zero, maior do que zero e diferente de 1. E a variável x se encontra no expoente. O item C, y igual a 10 elevado a x, onde a base da potência, que é o a, também é um número positivo, diferente de 1. E a variável independente também se encontra no expoente. No item D, f de x igual a 1,3 elevado a x. Neste caso, eu tenho um número decimal. Então, 1,3 é um número real, positivo, tá? E diferente de 1. E no item E, f de x igual a raiz quadrada de 2 elevado a x. A raiz quadrada de 2 também é um número real positivo e diferente de 1. E a variável independente x também se encontra no expoente, ok? Então, basicamente, a função exponencial é toda função onde a variável independente x aparece no expoente. E o a, que é a base da potência, obrigatoriamente deve ser um número positivo e diferente de 1, ok? Muito bem. Agora, nós vamos ver o gráfico da função exponencial. Então, para nós estudarmos o gráfico da função exponencial e analisarmos algumas questões, alguns pontos importantes do gráfico, nós vamos fazer duas funções. A primeira função que nós vamos fazer é 2 elevado a x. Eu fiz aqui uma tabela onde eu atribuí alguns valores arbitrários à variável independente x, variando de menos 3 até 3. Então, aonde aparece o x aqui, eu vou substituir primeiramente por menos 3. Então, 2 elevado a x, quando o x vale menos 3. Então, vai ser 2 elevado a menos 3. Como que eu faço 2 elevado a menos 3? Vamos fazer aqui uma revisão. 2 elevado a menos 3. O que eu faço para resolver esta potenciação? Quando o expoente é um número negativo, eu faço o inverso multiplicativo de 2, que é 1 sobre 2, ok? Ou seja, coloco o 1 em cima, passo a base da potência para baixo e o expoente que é negativo passa a ser positivo. Então eu tenho 1 sobre 2 elevado à terceira, ou 2 elevado ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 8. Então, o y é 1 sobre 8. Qual é o par ordenado x e y? Para o x, então, igual a menos 3, o y vale 1/8. Ok?
Muito bem. Vamos calcular o valor do y da função para o x igual a menos 2. Então, quando o x vale menos 2, então 2 elevado a menos 2. Então, 2 elevado a menos 2. Eu coloco o 1 em cima, passo a base da potência para baixo e o expoente negativo passa a ser positivo. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, 2 elevado a menos 2 vai dar 1 sobre 4, ou 1 quarto. Quem é o par ordenado? Para o x igual a menos 2, o y é 1 quarto. Vamos calcular para o x igual a menos 1. Vai ser 2 elevado a menos 1. Como que eu faço 2 elevado a menos 1? Eu coloco o 1 em cima, passo a base da potência para baixo e o expoente positivo. 2 elevado a 1 dá 2. Então, aqui vai dar 1 sobre 2. Quem é o par ordenado? O x que vale menos 1 e o y que deu 1 sobre 2. Vamos calcular o valor da função para o x igual a 0. Então, vai ser 2 elevado a 0. Sabemos que todo número elevado a 0 dá 1. Então, o par ordenado vai ser o x, que é 0, e o y, que deu 1. Para o x igual a 1, então 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 é 2. Quem é o par ordenado? 1 de x e 2 de y. Para o x igual a 2, vai ser 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. Quem é o par ordenado? O x que vale 2 e o y que vale 4. Para o x igual a 3, eu vou fazer 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. Então, quem é o par ordenado? O x que vale 3 e o y que vale 8. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar esses pontos no plano cartesiano, tá? Então, o primeiro par ordenado é menos 3 e 1 oitavo. Olha só, 1 oitavo. Eu tenho aqui 0 e aqui 1. 1 oitavo é a oitava parte de 1. Então, aqui eu tenho meio. A metade de meio é 1 quarto e a metade de 1 quarto é 1 oitavo. Olha, bem pertinho do eixo x, né? Então, vamos lá. Então, partindo do menos 3 até o 1 oitavo. Então, observe, menos 3 e 1 oitavo. É bem pertinho do eixo das abscissas. O segundo ponto é menos 2 e 1 quarto. Então, 1 quarto é a metade de meio. Então, menos 2, partindo do menos 2, até chegar o 1 quarto. Aqui, ó. Então, lembrando que sempre o primeiro número representa o valor de x, que é o ponto da abscissa, e sempre o segundo número é o valor de y, que é o ponto de ordenada. Então, esse aqui é o segundo ponto. O terceiro ponto é menos 1 e meio. Então, menos 1 de x, está aqui, e meio de y, está lá. Então, aonde as linhas auxiliares se encontram, eu marco o pontinho. Outro pontinho. O outro ponto é 0 e 1. Quando o ponto de abscissa vale 0, o ponto de ordenada vale 1. Então, nesse caso, quando eu tenho essa situação, o ponto fica sobre o eixo da ordenada, em cima do número 1. Ok? O outro ponto é 1,2. Para o x igual a 1, o y dá 2. Então, vamos marcar. Para o x igual a 1, o y deu 2. Olha lá. Tenho aqui o outro pontinho. Para o x igual a 2, o y é 4. Então, para o x igual a 2, ó, o y dá 4. Então, vou marcar aqui o outro pontinho. E o último pontinho, a última coordenada, é 3 e 8. Então, para o x igual a 3, então, para o x igual a 3, o y dá 8, lá em cima, né? Para o x igual a 3, o y dá 8. Olha aí.
Então eu tenho aqui um outro ponto. Então, marcados todos esses pontos, nós vamos ligá-los, né? Marcadas todas as coordenadas, nós vamos ligá-los. Vamos fazer aqui de azul. Você vai perceber que não dá para fazer esse gráfico utilizando uma régua. E não dá mesmo. Então, nós vamos ter que fazer manualmente aqui, tomando muito cuidado para ligar os pontos bonitinho, para ficar uma curva, né? Você vai observar que este gráfico é uma curva chamada de curva exponencial, tá? Olha lá, vamos unir os pontos bonitinho, certo? Então, este gráfico que está em azul é a função y igual a 2 elevado a x. Beleza? O que é importante ressaltar, à medida que o valor de x aumenta uma unidade, o valor de y aumenta o dobro, certo? À medida que o x aumenta, o y também aumenta. Como nós já estudamos nas funções anteriores, quando isto acontece, nós temos uma função crescente. Observe ainda que a curva, essa chamada curva exponencial, ela não intersecta o eixo das abscissas, ou nem encosta no eixo das abscissas, tá? Ok? Um outro ponto importante a ressaltar é que esta função, o gráfico desta função, ela intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 1, ou seja, no 1 do eixo y, ok? Observe ainda que enquanto os valores de x são negativos, a curva ela cresce de uma forma bem pequenininha, né? Agora, bem moderadamente. Quando os valores passam a ser positivos de x, olha o que acontece com a curva. Ela aumenta de forma acentuada, né? Ela vai aumentando de forma bem enorme, né? Se você fosse fazer, por exemplo, para o x igual a 4, 4 ao quadrado, 2 elevado à quarta, 16. O ponto seria lá em cima, né? Então você vê que a curva ela vai crescendo de uma forma bem grande, né? Então esse ponto ficaria lá em cima. Por isso que nós temos um gráfico chamado de curva exponencial, porque este gráfico ele está crescendo exponencialmente, tá? Vamos fazer mais uma função. Vamos fazer a função meio elevado a x. Então, meio elevado a x. Então, observe. Então, eu vou calcular para o x igual a menos 3. Então, eu tenho meio elevado a menos 3. Como que eu faço? Meio elevado a menos 3. Então, vamos fazer aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 3. Qual é a dica? A dica é, você faz pelo... qual é o inverso multiplicativo de 1 meio? 1 sobre 2. Você inverte a fração. Você põe 2 sobre 1 e o expoente que é negativo, ele passa a ser positivo. Daí você tem duas formas de fazer o cálculo. Você leva o numerador ao expoente 3 e o denominador ao expoente 3. Como 2 é divisível por 1, primeiramente você pode dividir. 2 dividido por 1 dá 2. E 2 elevado ao cubo dá 8. Então, meio elevado a menos 3 vai dar 8. Quem é o par ordenado? Então, para o x igual a menos 3, o y deu 8. Vamos calcular para o x igual a menos 2. Então, eu tenho 1 meio elevado a menos 2. Qual que é o esquema? Vamos inverter a fração, ou fazer colocar aqui o inverso multiplicativo de 1 meio, que é 2 sobre 1. O expoente, que é negativo, passa a ser positivo. 2 dividido por 1 dá 2. E 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, eu tenho aqui 1 meio elevado a menos 2, que vai dar 4. Então, quem é o par ordenado? É menos 2 e 4. Para o x igual a menos 1, eu tenho 1 meio elevado a menos 1.
Qual é o processo? Eu inverto. Então eu tenho 1 meio elevado a menos 1. Eu inverto a fração de 2, de 1 meio para 2 sobre 1, e o expoente negativo passa a ser positivo. 2 dividido por 1 é 2, 2 elevado a 1 é o próprio 2, certo? Então, quem é o par ordenado? O x que vale menos 1 e o y que vale 2. Para o x igual a 0, eu tenho meio elevado a 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, quem é o par ordenado? O 0 e o 1. Para o x igual a 1, então eu tenho 1 meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, meio elevado a 1 é meio. O par ordenado, o x vale 1 e o y vale meio. Para o x igual a 2, eu tenho 1 meio elevado ao quadrado. Neste caso, eu elevo tanto o numerador ao quadrado quanto o denominador ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1 e 2 elevado ao quadrado é 4, certo? Então, o par ordenado é o x que vale 2 e o y que vale 1 quarto. Para o x igual a 3, então vai ser 1 meio elevado a 3. Eu elevo o numerador ao cubo e o 2 ao cubo. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, quem é o par ordenado? É o 3 de x e 1 oitavo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou marcar esses pares ordenados aqui no plano cartesiano. Então, a primeira coordenada é menos 3 e 8. Então, vamos lá. Então, menos 3 de x, que está aqui, e o 8 de y, que está lá em cima, tá? Então, menos 3 e 8. Lá em cima. Olha lá. Esse aqui é o primeira coordenada. Menos 3 e 8. A segunda coordenada é menos 2 e 4. Então, vamos marcar aqui menos 2 e 4. Então, está aqui a segunda coordenada, menos 2 e 4. A terceira coordenada vai ser menos 1 e 2. Então, menos 1 de x e 2 de y. A quarta coordenada é 0 e 1, exatamente como na função anterior. Vai coincidir com este valor aqui, ó. O outro valor é 1,5. Vamos aproveitar então as linhas auxiliares do gráfico anterior. Então, 1,5. Está aqui. O outro ponto, a outra coordenada é 2 e 1 quarto. Então, 2 e 1 quarto. Aproveitando aqui a linha auxiliar do 2. Então, 2 e 1 quarto. Está aqui. E o outro ponto, a outra coordenada é 3 e 1 oitavo. Então, aproveitando aqui a linha auxiliar, eu vou marcar 3 e 1 oitavo. Tá aí. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma outra caneta e vou ligar essas coordenadas. Então, vamos lá. O que você vai perceber é que também este gráfico ele tem algumas características interessantes. Observe que este gráfico que está em vermelho, que é o gráfico da função y igual a 1 meio elevado a x, ele também não intersecta ou nem encosta no eixo x, né? À medida que quanto mais eu aumentar o valor de x, mais vai diminuir a curva. Então, à medida que eu aumento o valor de x, diminui o valor de y. Então, eu vou observar que esta função é uma função decrescente. E por que isso acontece? A função decrescente, a função exponencial, ela será decrescente quando o valor do a for maior do que 0 e menor do que 1. Então,
a função será decrescente quando o valor do a, que é a base da potência, for um número compreendido entre 0 e 1. E no caso da função 2 elevado a x, que eu tenho uma função crescente, porque neste caso o a ele é maior do que 1. Então, sempre que o a for maior do que 1 na função exponencial, eu vou ter uma função crescente. Ok? É isso aí, pessoal. Outra coisa que nós podemos observar. Na função exponencial, eu nunca vou utilizar os outros dois quadrantes. O quadrante 3, ou o terceiro quadrante, nem o quarto quadrante. Eu só vou utilizar nas funções exponenciais o primeiro e o segundo quadrante, já que as curvas exponenciais elas não intersectam o eixo x. Ou seja, eu não tenho zeros da função, eu não tenho raiz da função. Não existe nenhum valor de x que eu possa atribuir à variável independente que vai dar uma função igual a zero. Então, nesse caso, eu não tenho ponto de intersecção da curva exponencial com o eixo das abscissas. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus, fiquem em paz e muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.